Alô, boa tarde, aqui canal Professor Belém, nesta quinta-feira gordíssima, dia 16 de setembro de 2021. No vídeo da manhã eu já dizia que eu voltaria à noite, porque afinal era uma quinta-feira gorda, mas não imaginava eu, na minha vã filosofia, que seria tão gorda. Tinha preparado algumas coisas para falar, mas deparei-me com uma notícia de última hora que superou todas as minhas expectativas quanto aos problemas do Brasil. Esta última notícia supera em muito os maiores dos nossos problemas. Tentarei explicar na medida do possível. Primeiro, vamos à notícia. Saiu em vários veículos de comunicação, mas eu sirvo-me aqui do Gazeta Brasil, que traz uma matéria cujo título é "Prepare-se, segure-se na cadeira, tire as crianças da sala, faça o sinal da cruz e me acompanhe." Mourão, General Mourão, aquele, o vice. Mourão, : a China deixou de ser um centro irradiador do comunismo. Esse movimento se extinguiu, fecha aspas. Você ouviu isso mesmo. Bem, diz a matéria o seguinte: em entrevista ao site Poder 360, o vice-presidente general Hamilton Mourão afirmou que a China não é um regime comunista clássico. A declaração foi dada nesta quinta-feira, dia 16. Ao comentar se a saída de Ernesto Araújo do Itamaraty ajudou para um distanciamento nas relações do Brasil com a China, Mourão respondeu: Carlos França, o novo ministro, tirou um pouco da belicosidade. E uma coisa tem que ficar clara: a partir da morte de Mao Zedong, em 1976, a China deixou de ser um centro irradiador do comunismo. Com a extinção da União Soviética, esse movimento se extinguiu. Puta que pariu. Hoje, só tem 2 regimes comunistas no mundo, segundo Mourão: Cuba e Coreia do Norte. A própria China não é comunismo clássico. É um regime forte, autoritário, mas com liberdade econômica, que não é característica do comunismo. Meu Deus, Mourão tem que voltar para o ginásio. O ginásio. Porque o comunismo se serve do capital, sempre foi assim. Quando não deu certo, teve que se transmutar em outras coisas, como aconteceu depois da queda do Muro de Berlim. Isso qualquer aluno ginasial sabe. Mourão sabe também, mas é que ele está nos tirando para otários, sabe como é? Pois é, ele segue dizendo: é um regime forte, autoritário, mas com liberdade econômica que não é característica do comunismo. Mas vem cá, num regime comunista, o que é feito então para, digamos assim, movimentar a economia? O escambo? A troca? Aqui eu tenho um cavalo, eu estou precisando de comida, eu troco meu cavalo aí por 1 quilo de carne. Topa? Não. O capitalismo existe também e de forma ainda mais controlada, é claro, em todo o regime clássico comunista. A China, o que fez, nesse caso, foi receber injeção de dinheiro, o que não acontecia na antiga União Soviética, por exemplo. Quer dizer, havia, mas não assim abertamente. Mas pior do que isso, o que a China fez foi abrir-se para as empresas ocidentais que queriam desfrutar de um regime pesado para o trabalhador e leve para o empreendedor. Leve entre aspas. Bem, lá o trabalho escravo, a má remuneração, atraiu as empresas do mundo todo, que foram para lá por conta disso. Só que também tiveram que dar os seus segredos, os segredos das suas pesquisas, dos seus produtos para o Partido Comunista Chinês. E depois o que aconteceu foi um pé na porta dessas mesmas empresas. Olha aqui, ó, nós estamos chegando aqui porque nós somos sócios de vocês, ok? Por parte do Partido Comunista. Se vocês quiserem assim, muito que bem. Se não quiser, vocês cascam fora, porque nós já sabemos fazer os podrutos de vocês.
Você está entendendo? Pois é, mas o Mourão... Bom, é como eu disse, ele entende tudo isso, mas está nos tirando para otário. A partir do momento que se desmistificou esse discurso de comunismo e a própria maneira de agir do ministro França, as relações melhoraram. Bem, aqui é preciso, sim, claro, fazer muitas considerações. Esse discurso, em primeiro lugar, comprova aquilo que muitos tinham apenas como uma forte suspeita, de que Mourão é, sim, melancia. Ele saiu do armário. Ele está se declarando favorável a um regime absolutamente ditatorial, chamando-o de não comunismo clássico. Bem, na China há também aspectos do comunismo clássico, como, por exemplo, os gulags, onde se levavam os dissidentes do regime num isolamento total da sociedade, inclusive a morte, claro. O que acontece na China hoje é a mesma coisa. Etnias minoritárias como os uigures, por exemplo, foram parar em campos de concentração, que eles chamam lá, de modo muito bonitinho, de campos de reeducação. Sem falar na perseguição aos cristãos, é claro. E sem falar também, aliás, eu já tinha falado, do trabalho escravo. Então esse é o aspecto clássico do velho comunismo. Mas para Mourão isso não tem problema, porque o que importa mesmo é a relação do Partido Comunista com o capital, com o dinheiro, com o money, com o arame, com a bufunfa, com o carvão, com o carvalho, etc. e tal. A pessoa humana não... Isso é coisa deles lá, não nos metamos nisso. O importante é a liberdade que a China dá ao investimento, ao investidor e à própria economia. Só que o Mourão até nisso está desatualizado, porque a China já há mais de 2 meses está interferindo também pesadamente na economia, ou seja, nos investidores. O chinês que queria investir na bolsa lá em empresas chinesas que lhe pareciam atraentes, não pode mais, Mourão, não pode mais. A China bloqueou isso também. E está, claro, apostando no seu próprio desaquecimento, na sua própria desvalorização da moeda, porque vai também com isso prejudicar o Ocidente futuramente, quando a inflação aqui no Ocidente for extremamente galopante, tornando o dinheiro chinês mais atraente para o investidor. Por quê? Porque lá o Estado, esse Estado assim tão quase liberal, como disse o Mourão, interfere como quer, a hora que quer, sem dar explicação para ninguém, nem mesmo para os grandes investidores. Bem, mas mais do que isso, o que está implícito aqui no discurso pró-China de Mourão é que ele está se oferecendo como o candidato da China para as próximas eleições. Você pensou que o Mourão ia buscar uma cadeira no Senado ou no governo do Rio Grande do Sul? Enganou-se. Mourão está se oferecendo para a China como um candidato melhor, mais agradável, mais confiável e mais forte que o governador de São Paulo, que abriu tudo para a China, Aliás, também, inclusive. Pois é isso que está em tela. Veio a calhar nesse momento essa saída de armário do Mourão porque está acontecendo algo semelhante nos Estados Unidos. Eu já falei isso nos 2 últimos vídeos. O principal militar dos Estados Unidos, Mark Milley, foi pego, ou melhor, teve revelado um segredo quase que promíscuo na sua relação com Donald Trump. Ele traiu Donald Trump e a nação ligando para a China, passando informações preciosas para os militares chineses. Por quê? Porque ele também é o homem de confiança da China nos Estados Unidos, além de outros, claro, como Biden, por exemplo. Pois é, Mourão está tomando o mesmo caminho. Ele quer ser o homem de confiança da China aqui no Brasil. E aí você pensa assim, bom, mas e o presidente Bolsonaro nessa história toda? O presidente Bolsonaro nessa história toda está tentando fazer com que o Brasil não vire uma colônia chinesa daqui a alguns meses. Ele costuma ainda repetir, nossa bandeira jamais será vermelha. Mas ele está cercado por todos os lados de mourãos. E aí, como é que vai fazer? Percebe? Então, o povo tem que parar de acreditar que o presidente Bolsonaro
tem vara de condão, ou é um super-herói que sai voando à noite com sua capa por aí. Ele não tem. Ele é um homem muito forte, muito talentoso, muito bem intencionado, é um homem de Deus, mas está absolutamente sozinho no Vale de Lágrimas. Sozinho não, porque ele tem Deus, e é por isso que ele afirma e reafirma inúmeras vezes que ninguém o tirará da presidência. Bem, mas a questão agora é saber o seguinte: se Deus permitirá que o comunismo galope triunfante no Brasil, porque afinal Deus tem sido muito ofendido aqui nesta pátria há muitas e muitas décadas. Quem sabe Deus tenha pensado o seguinte: olha, eu vou dar um presidente bom para essa gente que não merece, para eles terem uma ideia do que poderia ter sido o país se lá houvesse, sim, amor a Deus, amor à pátria, amor à família, e soubessem valorizar o presente que eu lhes dei. Unidos, o Brasil poderia, unido, o Brasil poderia, sim, dar um grande respaldo a esse presidente que saiu da morte para triunfar na cadeira presidencial. Mas acontece que está tudo indo por água abaixo. Então Deus pode ter pensado o seguinte: olha, já como não querem saber, eu mando profeta, apedrejam, eu mando meu filho, matam, daí eu mando um presidente, não querem saber. Então que venha o comunismo para essa gente, o comunismo bem radical, bem achinesado, para vocês sentir quanto dói uma saudade. Eu só posso pensar assim, porque, olha, entreguemos a nossa vida a Deus e rezemos por Bolsonaro, mas sem a ilusão de que Bolsonaro poderá resolver alguma coisa através da força política. Não, se ele resolver alguma coisa, é porque, bem, aí Bolsonaro passará a colecionar milagres. Teve o milagre da facada, teve o milagre de ganhar uma eleição sem dinheiro, teve o milagre de apoiar várias reformas com esse Congresso que está aí, teve o milagre de já passar 3 anos na presidência sem ter sido derrubado ainda, e terá, portanto, mais alguns outros milagres. Mas é só por Deus, meus amigos. Só por Deus. Até depois.